E quando Ele te forma, Ele sopra em você o fôlego de vida. Você é fruto do relacionamento entre duas pessoas que se gostaram. Amém? Ninguém nasceu aqui como Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então você é fruto de um relacionamento. Então eu posso dizer para você que você é sonho de Deus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, porque eu vou explicar isso. Em Jó 14. E sonhos, essa criança queria realizar. Amém? E todos nós aqui fomos crianças, não é verdade? Amém. Mefibosete, naquela época, ele tinha sonhos. De repente ele tinha sonhos profissionais. E por que eu estou falando de Mefibosete? Porque a Bíblia, ela é um ensinamento de pessoas que passaram antes de nós e que elas não são diferentes de nós. São todas iguais a nós. Por que hoje nós sonhamos e antes eles não podiam sonhar? Pelo contrário, eles sonhavam. E Mefibosete não era diferente, ele sonhava. Ele era uma criança que tinha saúde, ele brincava, ele jogava. Mas como eu disse, ele caiu do colo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o momento que você caiu do colo? Porque eu tenho certeza que quando criança você sonhava. Na verdade, ninguém sonhou estar na situação que nós estamos de repente. Está passando por uma situação, você está passando por uma situação que foi causa de muitas circunstâncias lá atrás. Mas eu quero lembrar para você nessa palavra que Deus, Ele te deu uma essência. Você pode lembrar dos seus sonhos de criança? Você pode lembrar de quando você era criança, de repente, você não teve pai, não teve mãe, como essa criança aqui, Mefibosete, que aos 5 anos ficou órfão. E talvez os seus sonhos foram cessados exatamente por causa disso. Porque uma hora na sua vida você sofreu um abandono. Porque uma hora na sua vida você caiu. Porque uma hora na sua vida você sofreu um trauma, uma decepção. Você tem dores e frustrações dentro de você, os quais esse foi o colo que você caiu. Só que eu quero falar para vocês aqui. Todos já viram em Jó 14:7? Mefibosete tinha sonhos, amém? Eu quero que essa manhã você possa se lembrar dos teus sonhos. Amém? Eu creio que Deus vai curar pessoas aqui de traumas. Eu creio que Deus vai curar pessoas aqui de rejeição. Eu creio que Deus vai curar pessoas aqui dos sentimentos, das emoções, amém? Mas eu quero que você também preste atenção nessa palavra, porque ela é para mim, é tanto para evangelista, pode ter 40, 50, 30 anos, 1 ano de evangelho, pode ser ou não ser cristão. Deus veio aqui para falar conosco, amém? Aleluia. Jó 14:7 diz assim, vou ler o 5. Visto que os teus dias estão determinados, contigo estão os números dos teus meses. Tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Isso é Jó falando com Deus e falando que Deus determinou os dias do homem. Então, no versículo 7 fala assim, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para um menino que caiu do colo. Há esperança para aquele menino que foi abandonado. Há esperança para aquele menino que foi rejeitado, para aquela menina que foi rejeitada. Há esperança para a árvore que foi cortada, que ainda se renovará, e não cessarão os teus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer no seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Ao cheiro tem suas folhas e muitas delas têm os seus frutos. Só que nós vemos muitas vezes, a gente vê aqui, desmatam, a gente corta árvores e corta pelo tronco. O que aconteceu com aquele menino quando ele caiu do colo? Ele tinha sonhos, projetos, visões, ele tinha pai, ele tinha uma babá, ele tinha avô, ele tinha uma família. E uma hora ele caiu de um colo. Eu estou assimilando isso com essa palavra da árvore. Porque diz que há esperança para a árvore que foi cortada.
Você tem uma raiz. Por isso que eu falei de você olhar para trás, para a sua vida, e você lembrar dos teus sonhos. Você lembra de quem você era quando você era criança? Os sonhos que você tinha quando você era criança? Ninguém nunca pensou em estar dentro de uma casa de recuperação. Eu tenho a certeza que você não sonhou em estar em uma casa de recuperação. Eu tenho a certeza que você não sonhou de repente, outras pessoas, eu já trabalhei muito na Fundação Casa, aquelas pessoas, aqueles meninos, não sonharam em estar presos. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e de repente isso te feriu, isso te machucou. Renato, como você fala isso? Porque isso me feriu, isso me machucou. Eu era uma criança que era brincalhona, ainda sou brincalhão. Mas chegou um tempo na minha adolescência que eu perdi totalmente a minha alegria. Eu comecei a colocar minha alegria em coisas vãs, em coisas falsas, porque eu caí de um colo lá atrás. Eu fui um menino muito rejeitado na minha infância, pelo meu pai. Vou te contar uma historinha rapidinho. Como foi que eu aprendi? Deus está falando aqui? Eu creio. Então o que eu estou querendo dizer é que todos nós viemos de uma raiz. Eu não era um moleque rebelde, mas eu me tornei um moleque rebelde. Eu não tinha o coração mau, mas eu me tornei com o coração mau. O que eu quero falar para você é que essa noite é que você não é aquilo que o mundo está dizendo que você é. Você não é o que as situações estão dizendo que você é. Você não é rejeitado. E muitas vezes você se encontra na situação como Mefibosete, você se encontra paralisado. Porque essa queda do seu colo te levou a usar as drogas. Porque essa queda do colo levou você a usar o álcool. Porque essa queda do colo fez você ser rebelde. Porque essa queda do colo fez você começar a viver por suas próprias vontades e não mais fazer a vontade de Deus ou a vontade daqueles que te amam. Amém? Te pergunto, como é que muitas vezes a gente chega no fundo de poço? É exatamente porque nós não olhamos para as nossas raízes. Crianças, sonhos, nós esquecemos de quem somos. Nós esquecemos quem somos. Talvez o teu pai tenha te maltratado, talvez a tua mãe tenha te abandonado, talvez a sua avó, talvez você tenha sido órfão. E você sente na sua vida uma rejeição, você sente na sua vida muita falta de paternidade. Eu não tive um pai. Sabe por que meu pai me judiava tanto? Porque o pai dele judiava dele também. E você sabe o que eu fazia? Eu culpava ele. Mas eu não sabia que ele também tinha os mesmos problemas que os meus. Faltava para ele paternidade. Às vezes você recebeu da vida e dos pais e das mães aquilo que eles tinham para te dar, não era o que você queria receber. Pai, eu quero um videogame. Não. Pai, eu quero uma bola. Não. Eu não quero te dar, filho. Não, eu não posso te dar. Ô minha esposa, estou precisando de você nisso. Você pode me ajudar? Eu não tenho como te ajudar. Ah, então dá licença, vou buscar nos meus amigos do rolê. Ela não pode, ela não tem. A sua mãe, o seu pai talvez não tiveram também, como meu pai não teve. E teve um momento na minha vida em que eu tive que perceber isso. Eu já não orava mais por mim, eu não colocava isso diante de mim. Falava, Deus, por que eu sinto isso pelo meu pai, mas sabe o que eu fiz? Deus, eu quero entender por que meu pai era daquele jeito comigo. E aí eu fui na raiz dele. Ele também é um cara trabalhador. Ele é um cara super dedicado, responsável. Mas a vida dele judiou dele também. A vida também judiou dele. E ele só dava para mim aquilo que ele recebia.
Eu quero te falar uma coisa aqui. Eu quero te dar uma boa notícia. Como a casa aqui se chama Boas Novas, eu quero te dar uma boa nova, uma boa notícia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que ao cheiro das águas brotaria um renovo. Que ainda que a árvore tivesse cortada, ao cheiro das águas, uma raiz precisa de água. Ao cheiro das águas brotará o renovo. O Senhor Jesus Cristo está falando que Ele veio aqui essa noite não somente para fazer crescer do teu tronco, mas Ele veio para te curar na raiz. Deus veio aqui para te falar na raiz. Ele veio aqui para olhar nos teus olhos e falar: olha só, filho, não importa quem te rejeitou lá atrás, não importa quem deixou de te amar lá atrás, não importa quem não ouviu a sua voz lá atrás, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te restaurar. Essa situação não foi você que se colocou, as situações da vida te colocaram. Mas você não é essa pessoa. Você não é rejeitado. Você não está mais, aleluia, você não está mais paralítico. Você não está mais paralítico, porque essa manhã o Senhor vai te curar, amém? Ele vai curar na raiz. Ele vai tirar o mal pela raiz, amém? A esperança para a árvore que foi cortada. Para mim esse é o versículo dessa palavra. A esperança. A esperança. Lembra-te de quando você era pequenininho. Lembra-te dos teus sonhos. Lembra do pai que você desejou ser. Lembra do esposo que você desejou ser. Lembra do filho que você deseja ser. Lembra? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A palavra de Deus diz assim em Jeremias, Lamentações 3, 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Traga à memória o que lhe dá esperança. Lembra do tempo que você jogava bola e que você era um menino feliz? Traga à memória. Lembra do tempo que você jogava bolinha de gude e você era um menino feliz? Traga à memória. Lembra do tempo que você deitava no colo da sua avó, do seu avô? Traga à memória. Essa é a sua raiz. Essa é a sua raiz. A sua raiz é de amor. A sua raiz é de amor. A sua raiz é de amor. Você não é rejeitado. Você não é lançado fora. Você não é lançado fora. Diz o Pai, diz o nosso Senhor: ainda que uma mãe se esquecesse do teu filho, eu jamais te esqueceria. Você foi formado no ventre. Você foi formado no ventre. Você é sonho. Você foi sonhado por Deus. Pode olhar aqui. Essa é a sua raiz. Alguém conseguiu lembrar de alguma coisa de criança? Aleluia. Alguém conseguiu lembrar de alguma coisa de criança? Brother, chega aí. Irmão, conheço uma igreja que lá fala de Jesus, cara. E eu conheço a cura para a sua vida. Vamos lá comigo? Vamos lá. Vamos lá, paralítico, começa a andar. O paralítico começa a andar. Sabe por quê? Porque os amigos estão levando ele para o caminho certo. Pode sentar lá, irmão. Você acha que isso é uma situação de vergonha? O paralítico só foi curado porque ele tinha uma doença. Só é curado aquele que busca ajuda. Só é curado aquele que busca. Só é curado aquele que quer realmente ser curado. Vocês querem ser curados? Aleluia! Porque vocês têm amigos que te levam a Deus, amém? E o seu maior amigo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está agindo aqui nessa hora, porque eu não posso fazer nada, eu vejo o Espírito Santo que está movendo o seu coração aí. Ele está falando para você: ó, tira isso. Ó, perdoa o seu pai. Ó, perdoa a sua mãe. Ó, perdoa aquele seu amigo, ele te ofereceu a droga. Mas ele não tem mal, ele também sofre influências. Ele também teve sua raiz cortada. Mas essa manhã Deus veio te trazer o renovo.
Aleluia, eu creio, Deus. Eu me alegro porque eu sei que a cura de Deus talvez ela não seja visível aqui, mas ela é visível espiritualmente. Eu vejo que corações aqui estão sentindo realmente a palavra penetrando no seu coração. E você se achava um paralítico envergonhado. Você se achava um paralítico envergonhado. As pessoas te julgam. Cara, glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu ouvia na minha juventude que eu ia ser um vagabundo. Eu ouvia na minha juventude que eu não ia passar dos 16, que eu não ia passar dos 17, que eu não ia passar dos 18, 19, 25, 26, 27. O meu Deus, Ele contraria tudo que o mundo diz. O meu Deus faz aquilo que o mundo não acredita. O meu Deus, Ele levanta paralítico, Ele cura cegos. O meu Deus, Ele é capaz de restaurar a situação da sua vida, seja ela qual for. A sua situação não é de vergonha. Você está mais perto da cura do que você imagina. Sabe por quê? Porque isso aqui tem um tempo determinado para você ir embora. E você vai sair daqui liberto, amém? Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui liberto. Eu estou falando hoje, estou falando quando você pegar. Eu vou ler aqui no final. Você vai entender o que eu estou falando. Estavam ali assentados, a partir do 6, estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, porque assim eles zombavam, arrazoavam, eles conversavam as mesmas coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que passar por um processo. Mas eu vim aqui primeiro, vou falar assim: ó filho, trouxeram um paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Quando você vai a Cristo, Ele perdoa os teus pecados. Sabe o que Ele diz? A partir daqui eu escrevo uma nova história para você. Aquilo que aconteceu lá atrás foi esquecido por mim. A sua vida, tudo que você fez de mal, o Senhor veio aqui para perdoar, amém? Tudo aquilo